Alguém ficou com alguma dúvida dessa última lista? Quer que resolve algum? Fala da lista da última aula, professor? Isso, da lista de exercícios que foi dada na última aula. Ixi, não peguei para resolver ainda, professor. Certo. Bom, pessoal, primeiro, desculpa, né, pelo atraso. Tava com os meus avós no sítio e na hora do meio do caminho eles esqueceram a chave. E teve que voltar pro sítio para buscar. Aí já viu, né? Tá dirigindo, já atrasa tudo. Hoje a gente vai ver a associação mista de resistores. Professora, essa lista aí que você está falando não tá no AVA, não? Eu mandei no grupo. Eu ainda não tive tempo de atualizar o AVO. Vou atualizar depois da aula de vocês agora. Eu mandei no grupo aqui, no Vamos ver. WhatsApp. Tá bom. Então, hoje a gente vai ver a associação mista de resistores. Do que eu tinha explicado na última aula, aquelas duas equações de Ohm, que tensão igual corrente vezes resistência, e todas as relações entre elas, bem como potência igual tensão vezes a corrente, elas estão relacionadas nessa, vamos assim dizer, rodinha de equação aí. Onde o termo que eu quero saber, eu tampo aqui com o dedo, que são esses aqui ao meio, e a equação que surge é a que dá para resolver. Aqui ele já relaciona potência, tensão e corrente. Se você souber aquelas duas, você chega todas essas equações. Onde a potência está em watts, a tensão em volts, resistência em ohms e corrente em ampere. Então, vamos lá. Algumas vezes no circuito, para a gente resolver, não tá facinho assim, tipo, tá tudo em série, tá tudo em paralelo. É o que a gente chama de circuito misto. Tem uma parte que está em série e outra parte que está em paralelo. E o jeito de resolver circuitos dessa forma é indo por partes. Igual o Jack Stripador na sexta-feira 13, que a motosserra vai cortando a pessoa em pedacinho, você tem que cortar o circuito em pedacinho para poder estar dividindo. Então, aqui eu tenho a corrente 1 nesse sentido, tenho a fonte de tensão E com 54 volts, R1 com 2 kΩ, R2 com 12 kΩ e R3 com 6 kΩ. Aí ele vai querer saber a corrente que passa em cada resistor, bem como a queda de tensão em cada um deles. Nota que aqui, ó, a corrente que passa por R1 é a corrente total do circuito, que é a mesma corrente que passa pela fonte. Quando chega neste ponto aqui, a corrente se divide em I2 e quando chega para cá, I3. Então, a gente vai usar aí a lei das malhas de Kirchhoff, a somatória das quedas de tensões em um circuito fechado é igual a zero, assim como a lei das correntes de Kirchhoff. Em um circuito, em um nó, a somatória das correntes que chegam é igual a corrente que sai. E, passando por R3, eu tenho a corrente I3. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o R2 com R3, eles estão em paralelo. E aí, a associação em paralelo, a gente vai fazer colocar um resistor equivalente, que vamos chamar de R4, onde R4 vai ser o paralelo de R2 com R3. Então, no lugar de R2 e R3, vou pôr um resistor só, chamado de R4, que é o equivalente do paralelo dos dois. E a gente vai usar o método da multiplicação pela soma. Multiplica na parte de cima da divisão, dividido pela soma dos resistores na parte de baixo. Substituindo em valores, a gente vai ter 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Como está em quiloohms, no final só coloquei o quiloohms. Deu 4 quiloohms. Tem mais um querendo entrar.
aqui, permitir. 4 kΩ. Então, aqui no circuito, eu já substituí aqueles dois resistores, o R2 e o R3, por um único resistor de 4 kΩ. Agora, analisando, dá para ver que o R1 e o R4, eles estão em série. Eu preciso achar o resistor equivalente total para mim calcular essa corrente total. Então, R1 e R4 estão em série. Aí eu vou chamar de R5, onde R5 vai ser o equivalente de R1 mais R4. Só lembrando a notação, quando eu coloco mais, quer dizer que o resistor está em série. Quando eu coloco as duas barrinhas de divisão aqui, quer dizer que ele está em paralelo. Resistor em série, então, basta apenas somar a resistência. R5 ficou igual a 2 mais 4, 6 kΩ. Então, todo o circuito pode ser substituído por um único resistor de 6 kΩ. E aí eu vou ter a corrente total aqui do circuito. E 1. Calculando essa corrente 1, vamos ter o seguinte. A corrente 1 é a tensão da fonte dividido pelo resistor R5, que no caso é o último resistor, que é o resistor equivalente do circuito inteiro. Substituindo em valores, vou pegar 54 dividido por 6.000. Vai dar 9 miliamperes. A queda de tensão em cima de R1, de R5, desculpa, é a corrente vezes o valor da resistência. Só para prova, tipo, para verificar se o que você fez está certo. 9 miliamperes vezes 6 kΩ vai dar os próprios 54 volts. Então, eu fui reduzindo os resistores para achar o valor das correntes. Agora, eu vou fazer o processo inverso para me achar o valor da corrente que passa por cada resistor, bem como a queda de tensão em cima de cada um deles. O que eu fiz? Redesenhei o circuito com R1 e R4. Vou chamar de V1 a queda de tensão em cima do resistor R1. Nota, deixa eu pôr o ponteiro. Aqui é melhor. Nota que a corrente ela está indo do positivo para o negativo da fonte. Então, a queda de tensão é no sentido oposto ao da passagem da corrente. A corrente 1 é a corrente que vai passar pelo resistor R1 e pelo resistor R4. Então, com ela eu consigo achar o V1, que é a queda de tensão sobre R1. V1 é a corrente I1 multiplicado pelo resistor R1. Substituindo os valores, 9 mA vezes 2 kΩ vai dar 18 volts. Então, a queda de tensão em cima de R1 é 18. Se a tensão da fonte é 54 volts e 18 volts está ficando em cima de R1, o restante vai ficar em cima de R4, que a gente vai chamar de V4. Isso é aplicando a lei das malhas. 54 menos 18 vai sobrar a tensão V4, que é o que a gente precisa. Ou você também pode multiplicar pelo valor da corrente vezes resistência. 9 mA vezes 4 kΩ vai dar 36 volts. Achei o valor de V4. Vou precisar abrir esse circuito mais uma vez para mim poder achar a queda de tensão e a corrente que vai passar em cada um dos resistores, R2 e R3, que é o circuito original. Então, voltei aqui com R2 e R3, mostrando bem nitidamente aqui o ponto onde as correntes se dividem. Como R2 e R3 em paralelo é equivalente ao resistor R4, a queda de tensão, tipo a tensão aplicada sobre R4 é a mesma tensão aplicada sobre R2, que está em paralelo com R3, também é a mesma tensão sobre R3. Dito isso, nós vamos ter, então, como encontrar o valor dessas correntes. V1 já vale 18 volts e V4 já vale 36 volts. Então, eu tenho a tensão sobre cada um dessas associações de resistores. Falta achar as correntes. A corrente I2 é a tensão V4 dividido por R2, que é 36 volts dividido por 12K, que vai dar 13 mA. A tensão V4, I3, desculpa, é a tensão V4 dividido por R3, 36 volts dividido por 6
quiloohms. Vou ter 6 miliamperes. Se eu usar a lei de Kirchhoff das correntes, que fala que a somatória das correntes que chegam no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó, a corrente que está chegando é I1. 9 miliamperes tem que ser igual à somatória das correntes que saem. I2 mais I3. 3 miliamperes de I2 mais 6 miliamperes de I3 dá 9 miliamperes, que comprova que eu fiz as contas certas aí. Agora é com vocês. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício que está aí na tela e me dar o valor. E vocês vão calcular da queda de tensão, a corrente e a potência em cada um desses resistores. Lembrando que vocês têm que fazer. Quem está em série, série, paralelo com paralelo. E o resistor não está com o símbolo de ohm, mas é ohm cada um deles, tá? A unidade é ohm. Vai, 5 minutinhos para vocês fazerem. E aí, conseguiram resolver? Tá dando certo? Karma. É o tal do lascou, né? Não mexi com nada e agora.
Pessoal, eu mandei a foto do circuito lá no grupo, para mim já adicionar o e-mail de vocês aqui na agenda, tá bom? Enquanto vocês calculam, terminando, só avisar que eu tô aqui. Beleza, Samuel. Vou dar mais uma luz aqui para ajudar vocês. Pronto, vocês devem estar vendo na tela. Primeiro, o que eu vou fazer? Ó? O R4 e R5 está em série, R2 e R3 está em paralelo. Então, eu vou fazer o resistor equivalente R4 e R5 em série. Vou chamar de R6. Como está em série, é só somar o valor das resistências. Dá 2 ohms. E, por fim, vou fazer o paralelo.
de R2 com R3. Vou chamar de R7. R7 é o paralelo de R2 com R3. Fazendo o paralelo deles do método multiplicação pela soma, como o valor deles é o mesmo, é 4 ohms, eu vou ter como resposta 2 ohms. Então, ficou um resistor aqui de 2 ohms e um resistor aqui de 2 ohms. Redesenhando o circuito, substituindo valores dos resistores que estão em questão, vou ver que R7 e R6 estão em paralelo. Mesma coisa, multiplicação pela soma. Vou chamar de R8, o resistor equivalente do paralelo entre R7 e R6. Método multiplicação pela soma. Vou obter 1 ohm como resposta. Agora é só somar, né? R1 mais R8 vai me dar 5 ohms. Encontrei o valor do resistor equivalente, eu posso encontrar agora a corrente total do circuito. Vou só dar uma pausa, né, para ver que alguém quer copiar alguma coisa. Vocês conseguiram chegar até aqui, pelo menos? Até no resistor total? Sim. É daqui para frente que torce o rabo, né? Na hora de voltar. Beleza, resistor equivalente, R5, R9 com 5 ohms, vai passar a corrente total. Aí eu vou usar lá o círculo das equações para poder achar a equação apropriada. A equação é a própria lei de Ohm, vou calcular a corrente total. Corrente é a tensão dividido pela resistência. Como eu quero a corrente total, tensão total dividido pela resistência equivalente total. 10 volts dividido por 5 dá 2 amperes. Então, por R9 ali vai estar circulando uma corrente de 2 amperes. E agora eu vou voltar, né, fazer o de trás para frente para ir substituindo os valores das tensões. Então, primeiro eu venho achando o resistor equivalente para achar a corrente total. Depois, eu vou voltando os resistores para os resistores originais para achar a queda de tensão e a corrente em cada resistor. Como o resistor R1 vale... Tá pego, o menino tá chegando agora. Resistor R1 vale 4 ohms e a corrente vale 2 amperes, a queda de tensão sobre ele, V1, vai valer 8 volts. E agora eu vou calcular já na sequência a queda de tensão sobre o resistor equivalente R8. Vou chamar de V8. V8, R8 vezes I1, vai dar como resultado, né, 2 volts, porque o R8 vale 1 ohm. O que eu fiz agora? Desmanchei o R8 e voltei com o R7 e R6. Como eles estão em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma, vale 8 volts, continua valendo 8 volts, sobre R7 e sobre R6. Desculpa, 2 volts, né? Estou confundindo o 8 com o R8, desculpa. 2 volts sobre R7 e sobre R6. Calculando I7 e I6. O I7 é a tensão sobre R7 dividido pelo próprio R7. Como é 2 volts que está sobre o R7, vai ser 2 dividido por 2, vou ter 1 ampere. O I6 vai ser de forma semelhante, porque R7 e R6 são iguais. 2 dividido por 2 dá 1. Só uma parte aqui, uma coisa que eu acho interessante, e a lei estabelecida é o seguinte: se os resistores do circuito em paralelo são iguais, a corrente vai se dividir ao meio. Se for 2 resistores iguais. Se for 3 resistores iguais, a corrente divide por 3 e por aí vai. Então, a corrente vai se dividir do mesmo valor pelo número de resistores iguais que tem ali na associação em paralelo. Então, sempre que tiver resistores iguais, você já sabe que a corrente vai ser a metade do valor, se for 2, o terço do valor se for 3, um quarto do valor se forem 4 resistores iguais em paralelo. Só vale para resistores iguais. Outro ponto interessante é que no cálculo da resistência equivalente, quando os resistores estão em paralelo, o valor da resistência equivalente também vai ser igual
ao valor da resistência de um dos resistores, né, porque eles são iguais, dividido pelo número de resistores iguais. Seja lá eu tiver 20 resistores com o mesmo valor em paralelo, a resistência equivalente vai ser o valor do resistor dividido para 20. Então, isso facilita as contas. Às vezes eu tenho um resistor igual, eu não preciso fazer a conta, já usa a regrinha. Prosseguindo, voltei o R2 e R3 no circuito, assim como R4 e R5. O I7 eu já tenho, passar 1 ampere por ali. E a tensão sobre R2 e R4 e R3 era a mesma tensão sobre R7. Vou ter os 2 volts ali. O V2 é igual àquela tensão em cima do V3, né, que é o resistor R3, que é igual à tensão V8, 2 volts. O V4 e o V5 eu vou ter que calcular porque ela é em função da corrente. Mas a corrente I6 passa pelo resistor R4 e pelo resistor R5. De forma com que a corrente aí se mantenha a mesma, como assim dizer, no trecho do circuito onde os resistores estão em série. E 2 vai ser igual V2 dividido por R2. Lembra que eu falei que quando os resistores são iguais, a corrente se divide? Está descendo 1 ampere. Quando chega ali no R2 e no R3, se divide. Porque o R4, o 4 ohms é igual para os dois. Como são dois resistores iguais, a corrente se divide ao meio. Vai dar meio ampere. Opa, seja bem-vindo. Agora, cálculo de I4. A corrente I4 é a mesma corrente que desce por esse ramo do circuito. É o mesmo valor da corrente I6. Ó, passando por aqui, a corrente é a mesma. O que vai mudar é a queda de tensão sobre cada resistor. I4 é a mesma corrente I5 que é a mesma corrente I6. Vai valer 1 ampere. O que muda é que a queda de tensão V4 em cima de R4 vai ser a resistência R4 vezes a corrente I4. Meio vezes 1 vai dar meio volt. Em cima aqui, ó, de R4. V5, R5 vezes I5. 1,5 vezes 1, vou ter 1,5. Como a tensão nessa parte inteira do circuito era 2 volts, ficou meio volt aqui em cima de R4 e 1,5 volt sobre R5. Deu para entender aí, galera? Ficou alguma coisa que ficou meio estranha? Mais ou menos. Tá de boa. Beleza? Agora o cálculo da potência. O cálculo da potência é bem simples, porque você já vai ter a tensão e você tem a corrente em cima de cada resistor. Aí é só multiplicar. Potência, tensão vezes a corrente. Eu calculei até dos resistores equivalentes, porque eu ia saber a potência em cada parte do circuito. Então, para o resistor equivalente R9, V9 vezes 9, 20 watts. Então, todo circuito tem que dar 20 watts de potência. P8, V8 vezes I8. 1 vezes 2, 2 watts. P7, V7 vezes 7. 2 vezes 1 é 2 watts. E por aí vai. O resistor R1 é o que apresenta a maior potência, porque ele pega a corrente total do circuito. Os outros resistores pegam uma parte da corrente, que a corrente se divide nos nós, por isso que P1 deu 16 watts. De posse dessa informação, vou te dar um circuito agora com um layout diferente. Agora a fonte está aqui no meio, vou ter os resistores assim associados nessa ponta, formando um triângulozinho. Tem um resistor aqui no meio, aqui ele já forma um quadradinho. Vocês vão calcular para mim a resistência equivalente
para achar a queda de tensão e a corrente em cada circuito. Nesse estilo aqui, ó, o jeito de fazer é você redesenhar o circuito. Vai fazendo e vai redesenhando. Vamos ver se vocês conseguem fazer sozinho agora. Ô, professora. Fale. Esse R1, R8, R9, ali da direita que tá em triângulo, eles estão em paralelo ou em série? Tá bom. É que assim, ó. R1, R8 e R9. R1 é como se a gente pegasse ele e colocasse retinho aqui, certo? Só que nota ó, que o R8 e o R9, eles estão em série, ó. Porque a tensão entra aqui por R8, passa nesse pontinho aqui e termina no R9, que volta lá no pezinho do R1. Então, o R1, ele vai estar em paralelo com a associação série de R8 com R9. É esse que é o olho de Tandera, para você ver o que está em série, o que está em paralelo. Você tem que, tipo assim, imaginar, né, que esse resistor aqui está em pé e esse resistor aqui está em pé embaixo dele. Esse terminal aqui fica emendado, então ele fica retinho. Entendi.
Terminou, galera? Bom, beleza, né? Então, bora lá. Vou chamar de R10 resistor equivalente. Aqui nesse começo, ó. R1, R2 e R3 estão em série. Vou chamar de R10 esse resistor equivalente. Somando os valores das resistências, vou obter 24 kΩ. Vou chamar de R11. O resistor R8 e R9 estão em série. Vou fazer os dois em série aqui. Vai me dar 9 kΩ. Substituir os resistores R11 e R10 no lugar dos seus antecessores. Notem que R10 está em paralelo com R4, então vou fazer o R10 paralelo com R4 e chamar ele de R12. Então, no lugar desses dois aqui, vou pôr um resistor só equivalente. Usando o método de multiplicação pela soma, vou ter 12 kΩ. R1 e R11 também estão em paralelo, vou chamar de R13 o equivalente entre eles. Vou ter 4,5 kΩ de resistor equivalente. Substituindo os resistores que eu encontrei já equivalente, eu vou fazer a próxima parte, ó. R6 e R13 estão em série, assim como R12 e R5. Chamar de R14, R12 em série com R5, vou ter 24 kΩ. Vou chamar de R15, R6 em série com R13, vou ter 16,5 kΩ. Então, notem aqui, ó, R14 e R15 estão em paralelo. O ponto aqui em cima que liga os dois é o mesmo, é só o jeitão de desenhar o circuito que é diferente. Então, tem que fazer o R14 em paralelo com o R15. Aqui no exemplo, eu estou usando um outro método. Eu encontro a corrente que passa por 14 e encontro a corrente que passa por R15. Aí a corrente total vai ser a soma das duas. Então, a corrente que passa por I14 é a tensão dividido por R14. 72 volts dividido por 24 kΩ, chega no valor de 3 mA. A corrente I15, que vai passar aqui por R15, vai ser 72 volts dividido por R15, 16,5 kΩ. Vou ter 4,36. Então, se aqui está passando uma corrente de 4,36 e virando para cá para o outro resistor está passando uma corrente de 3 mA, a corrente total é a soma das duas, chegando em 7,36 mA. E a partir daí, é só vir com o circuito de trás para frente, encontrando valores das correntes e da queda de tensão em cada tipo de associação. Voltando aos resistores anteriores, vou encontrar agora a queda de tensão sobre cada um dos elementos. V12 sendo a tensão sobre R12 e V5 queda de tensão sobre o R5. Como os resistores R12 e R5 têm o mesmo valor, a tensão vai se dividir por 2. São dois resistores com o mesmo valor, em série. Então, eu divido a tensão por 2. V6, queda de tensão sobre R6, e V13, que é a tensão sobre R13, não dá para dividir por 2, aí tem que calcular mesmo, tá? O resistor é diferente. A corrente que vai passar por essa faixa do circuito é a mesma I14, que vale 3 mA. A corrente que vai passar por esse outro ramo do circuito é a I15, que vale 4,36 mA. V12, aqui em cima desse resistor, a resistência dele, 12K, multiplicado pela corrente que passa por ele, 3 mA, vai dar 36 volts. Então, em cima de R12, vou ter uma tensão de 36 volts.
Sobre V5, também eu vou ter 36 volts, porque divide a tensão devido à resistência ser igual e está em série. V6, que é de tensão em cima de R6. 12K vezes 4,36 vai me dar 52,36 volts. Então, aqui eu tenho 52,36. O que sobrar vai estar em cima de R13. 19,64 volts. Voltando aos resistores agora e calculando as correntes, a corrente I10, tensão sobre R10, né? O V12 lá, a mesma tensão sobre R10. Vou ter 36 volts dividido por 24 kΩ, 1,5 mA. R4, mesma coisa, 36 por 24, 1,5 mA. Nessa parte do circuito, corrente I1, 19,64 dividido por 9, 2,18 mili. 19,64 dividido por 9, 2,18, porque eu tenho dois resistores iguais de 9 kg, 9K cada um. Voltei no circuito original, faltava agora achar aquela extensão em cima desse resistor. Ah, tem dois resistores com o nome de R1, por isso que tá dando estranho. Desse resistor laranjinha aqui, que é de 4K. A corrente que passa por ele, 1,5 mA, multiplicado pela sua resistência, vai dar 6 volts. Então, aqui eu tenho 6 volts, 12 volts em cima de R2 e 18 volts em cima de R3. Se somar essas tensões, tem que dar o 36 volts. Aqui ao lado, ó, no R8 e no R9, também de forma semelhante. A tensão sobre eles vai ter que ser encontrada porque eles estão em série, sendo que a corrente é a mesma, 2,18 mA. Então, 2,18 vezes 3.000 dá 6,54. 2,18 vezes 6.000, 13,08. E é isso. Dúvida, pergunta, alguma coisa? Professor, esse slide vai estar lá no AVA? Vou pular. Maravilha. Que é muito ligeiro, né? Não dá para ver direito. É só refazer, tá de boa. Sim, tem que praticar para dar certo. Vou só compartilhar com vocês para mim explicar a lista de exercício desse pedacinho aí, que se vocês não praticar, não faz. Apresentar tudo, tela inteira. Ó, essa lista de exercício, eu vou mudar o nome, tá? Mas é referente a esse conteúdo, vou só alterar ela. Ainda tá no jeito do meu Bolested antigo. Olha o que acontece. Vocês vão determinar o R equivalente dessas associações estranhas de resistores aí. Só determinar a resistência equivalente. Nessa questão 7, é a questão 7 do capítulo 7 do livro do Bolested. Aí vocês vão lá e puxa de lá, tá? A figura lá tá melhor. Aí o que acontece? Dado esse circuito, ele quer a resistência total desses resistores, calcular as correntes que está pedindo e a tensão, só a tensão aqui neste ponto VA. Para calcular a tensão aqui, você tem que usar lei de Kirchhoff das tensões. Então, são exercícios assim que é bem diferente, mas que dá para praticar. Tá bom? Não são muito não, são 1, 2, 3, 4. São 4 exercícios só para fazer dessa parte. Semana que vem vai ser mais complicado. Aí os exercícios são com 3 malhas. Aí entra com análise de circuito mais diferente. A gente entra num sistema linear de 3 equações, 3 incógnitas e 3 equações. Se tiver 3 malhas, aí fica mais pesado. E outra coisa importante, né? Eu estava falando para vocês. Abrir a câmera fica melhor. Eu estava falando para vocês da mesa digitalizadora que eu comprei. E tem 2 meses que eu estou esperando. Aí ontem recebi a resposta do correio, diz que a mesa foi extraviada pelo correio, tipo, não chegou aqui na Várzea Grande, saiu de São Paulo e não chegou. Aí eu vou pedir outra, provavelmente vai funcionar melhor.
a partir de janeiro, que aí ela vai chegar agora para o fim de dezembro, não vai dar tempo de a gente ter aula com ela. Aí lá para janeiro já fica melhor, tá bom? Então eu sofri essa decepção aí de estar esperando o treino chegar. No mais, é isso, tá bom? Desculpa aí o atraso de hoje. E se tiver dúvida, vocês mandam lá no WhatsApp que eu vou responder. Vou alimentar o Ava agora com esse material da parte de terça de hoje e já vou adicionar o e-mail de vocês. Então, é isso aí e até a próxima. Valeu, até mais, pessoal. Falou! É,